Olá, está começando mais um Câmara Entrevista aqui na TV Câmara Caruaru, trazendo os assuntos que mexem com a nossa sociedade para o debate toda segunda, quarta e sexta. Eu sou Leonardo Santos e no programa de hoje vamos falar sobre câncer de mama e a sua prevenção. O câncer de mama ainda é uma das doenças que mais matam homens e mulheres, principalmente as mulheres ao redor do mundo e também aqui no Brasil. Para isso, a gente recebe no programa de hoje o professor docente da SES Unita, Diego Augusto Lopes, ele que é mestre em enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco, com especialização em oncologia. Professor Diego, seja muito bem-vindo ao Câmara Entrevista de hoje para a gente falar sobre esse assunto tão importante, né, que é a prevenção ao câncer de mama. Eu gostaria que você começasse, então, respondendo o seguinte, né, quais são os fatores de risco do câncer de mama, né, já que nós estamos vivendo um período de pandemia, né, onde o foco da saúde tem sido a questão do coronavírus, da Covid-19, né, e as pessoas talvez tenham até esquecido um pouco sobre a questão dos riscos, né, dos fatores de risco do câncer de mama. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Léo. Agradecer o convite inicialmente de vocês para estar participando. É um prazer estar contribuindo com todos. Realmente, hoje a gente tem as doenças virais, aí especificamente a Covid-19, né, o coronavírus, bem em evidência, mas as outras doenças elas não deixam de existir em virtude da presença de uma pandemia, como é o nosso caso nesse momento, né? Então, o câncer ele é uma doença que, e aí, dependente da variedade ou do tipo de câncer que vai ocorrer numa pessoa, ele vai existir fatores que são muito relacionados ao câncer propriamente dito enquanto doença, mas aos cânceres especificamente em cada local do corpo que ele vai surgir. A gente pode dizer que o câncer ele é uma doença crônica, tá? Então, toda doença crônica, e a gente teria outras doenças, como a hipertensão, que é a pressão alta, o diabetes, então elas terminariam se enquadrando na mesma categoria de doenças. O câncer por si só, ele vai ter alguns fatores que vão levar a gente a desenvolvê-lo. E aí esses fatores eles estão muito relacionados aos nossos hábitos de vida. A gente diz que 80% dos fatores de hábitos de nossa vida podem levar esse câncer a acontecer, que estão relacionados, por exemplo, à nossa alimentação. Então, alimentação rica em gordura, alimentação rica em condimentos, alimentação que está pobre em algumas proteínas e alguns minerais. A gente ainda pode dizer a ausência da prática de exercícios físicos, que a gente vai considerar como sedentarismo, né? Então, essas duas condições juntas, elas vão fazer com que o indivíduo ganhe peso e esse ganho de peso vai levar ele a desenvolver algumas alterações no funcionamento do seu corpo. Além disso, a gente tem outros hábitos, como o consumo do cigarro, que é o tabagismo, é um fator bem preponderante para o aparecimento de alguns tumores, né? O consumo de bebidas alcoólicas também é outro fator. A exposição à radiação também pode ser um fator que leva ao aparecimento do câncer. Então, no contexto geral, esses seriam os fatores que podem levar ao aparecimento do câncer no geral. Se eu tiver um câncer específico, vamos pensar no câncer de mama, então, eu teria fatores específicos da vida, da saúde dessa mulher, que podem levar ela a desenvolver o câncer de mama. Então, a gente vai dizer, especificamente no caso do câncer de mama, a mulher que menstrua muito cedo, a gente vai dizer que a menarca dessa mulher, menarca é a primeira menstruação, é o termo que a gente usa para conceituar. Então, a mulher que menstrua muito cedo e entra numa menopausa no seu período de climatério, num momento muito tardio da sua vida. Então, essas são duas condições que podem expor essa mulher a um fator de risco para desenvolver esse câncer. A mulher que não teve filhos ao longo da sua vida, a nuliparidade, ou seja, a mulher não pariu em nenhum momento da vida dela, também é um fator de risco. Além de que a mulher que pariu, teve filhos e não amamentou esses filhos, também pode ter fatores de risco relacionados ao aparecimento dessa doença, né? E aí, assim, a gente sempre vai dizer que os fatores de risco eles vão depender muito da característica de cada pessoa. O que em uma pessoa pode ser considerado um fator de risco, na outra não necessariamente pode acontecer. É aquela velha história. Nem sempre quem fuma vai desenvolver um câncer de pulmão, né? Então, isso pode acontecer variando de indivíduo para indivíduo. Além disso, a gente tem que considerar a história familiar de cada pessoa, né? E aí, no caso da mulher, como é que é a história da sua primeira e segunda geração anterior, né? Então, a sua mãe e a sua avó. E aí tem que pensar nas tias e primas,
tem que pensar na avó, como é que se comportou o aparecimento dessa doença, especificamente falando do câncer de mama. Então, como você elencou aí, são muitos fatores, né, relacionados ao câncer de mama, e justamente atrelado a isso, ele é um dos cânceres mais populares, assim, é um dos cânceres que mais tem incidência, né, professor? Isso, o câncer de mama ele é um fator de adoecimento nas mulheres, é uma das principais causas de morte em mulheres no mundo inteiro, não só no Brasil, né? Dependendo da região que a gente for analisar, esse quadro pode ser ainda pior. Então, a gente tem as últimas estimativas do Instituto Nacional do Câncer, que foram publicadas esse ano. Eles fazem uma estimativa para os próximos 2 anos. Então, a cada período de 2 anos, o INCA lança esse relatório. No ano de 2020, está previsto que a gente tenha um aumento no número de mulheres com câncer de mama. E aí essa estimativa é feita para o Brasil todo. Então, no Brasil todo se espera que a cada 100 mil mulheres, 58 ou 59 desenvolvam câncer de mama. Isso é muito alto. E aí esse número, quando a gente chega nos estados, nas capitais ou especificamente em cidades foco, a gente tem esse número ainda aumentado. Então, por exemplo, o Recife, que é a capital de Pernambuco, ela tem nesses próximos 2 anos, no biênio 2020 e 2022, a condição de desenvolver o câncer de mama. Em cada ano, 68 a cada 100 mil mulheres vão ter essa doença. Isso é um nível de adoecimento muito alto. O Brasil é um país em desenvolvimento, a gente tem políticas públicas de saúde que ainda são muito frágeis no sentido do cuidado direto para a prevenção desse tipo de câncer. E, assim, comparado a outros países do mundo, a gente tem ainda uma incidência e uma prevalência muito alta desse câncer. Eu tenho muitos casos novos dessa doença acontecendo a cada ano, e aí isso termina, de certa forma, expondo essas mulheres a uma situação de vulnerabilidade muito grande, em virtude da assistência, como a gente tem falado, e das políticas não estarem muito bem definidas nesse sentido, e o contexto do diagnóstico, do tratamento ainda ser muito desconhecido pela maior parte da população. Uhum. A gente sabe que a maior incidência do câncer de mama são em mulheres, né? E o câncer de mama também é um fator de risco para os homens, mas isso eu vou perguntar daqui a pouco. Mas relacionado especificamente à mulher, como é que ela pode, então, identificar, né, na sua casa, por exemplo, que ela poderia estar com algum nódulo relacionado ao câncer de mama? Perfeito. Então, essa é a medida principal, né? Na verdade, a gente vai dizer o seguinte: é importante que toda mulher reconheça o seu corpo. Então, ao longo do dia a dia, especificamente pós-período menstrual ou antes do período menstrual, nunca se indica que a mulher vai fazer a autopalpação das mamas durante a menstruação. Durante a menstruação é normal que a mama da mulher fique mais inchada, mais dolorida, os linfonodos da mama fiquem um pouco dilatados, as glândulas mamárias também ficam um pouco mais dilatadas. E às vezes a mulher pode palpar essas estruturas e achar que ela tem um tumor, quando na verdade ela não tem absolutamente nada. Então, não se indica a palpação da mama durante o período da menstruação, certo? Para começar. A palpação, a autopalpação ou o autoexame das mamas, ele não é indicado para o diagnóstico. Ele é uma medida que vai fazer a mulher refletir sobre aquela mudança no seu corpo e procurar um profissional de saúde. Então, a gente não vai dizer que o diagnóstico do câncer de mama é feito pela palpação da mama. Então, a mulher, ela deve, a cada momento desse que eu falei aí no mês, ou no dia a dia dela, durante o banho, durante o cuidado com o corpo, ao pentear o cabelo, ao estar trocando de roupa, ou ao passar um óleo, um hidratante no corpo, ela pode tocar na sua mama, fazendo um movimento circular, né, girando desde o bico da mama até a base da mama de forma circular, buscando perceber se tem alguma alteração nessa estrutura. Então, tanto na mama, esse movimento deve ser feito, como também a mulher deve palpar a axila, buscando alterações. Essas alterações ela pode perceber na forma de pequenos caroços, como a gente pode dizer, ou nódulos, e isso não vai dizer que essa mulher tem câncer de mama, tá? O que vai realmente definir a presença do câncer de mama são exames muito específicos. Porém, toda mulher que palpar a sua mama e em algum momento entender que aquele nódulo ou uma alteração na mama foi percebida fora do normal, ela deve procurar uma unidade de saúde, um serviço de saúde, para que um profissional de saúde execute um exame habilitado, né? Que é o exame clínico das mamas. Então, essa mulher ela pode procurar um posto de saúde, normalmente as unidades básicas de saúde que a gente tem em todos os bairros,
Então, Caruaru é uma cidade que tem uma cobertura muito boa em relação a unidades básicas de saúde. Essa mulher pode buscar um posto de saúde e no posto de saúde ela receber uma consulta, tanto pelo profissional enfermeiro como pelo médico, que vai executar junto a essa mulher um exame clínico investigando tanto os hábitos de vida dela, como está apresentando aquela mama naquele momento e perceber se aquela alteração que a mulher viu no toque, ela realmente é uma alteração digna para um exame. E aí eu vou reiterar ainda mais, eu vou reforçar ainda mais. A palpação da mama pela mulher não vai promover o diagnóstico. O profissional de saúde, quando ele palpa, só na palpação, ele não pode dizer que aquela mulher tem um câncer de mama. Ele vai direcionar essa mulher para a realização de exames apropriados em cada faixa etária, para poder diagnosticar a presença de um tumor mamário, para poder, a partir daí, desempenhar um possível tratamento na evidência desse tumor ser um câncer, né? Então, a gente já tem aí duas informações muito importantes que você falou agora, né? Esse autoexame, ele não deve acontecer durante os períodos menstruais, né? Ele só me Exato. confirma essa informação. E também essa palpação, né, esse autoexame, ele não detecta que você já está com um câncer, né? Que inclusive era uma coisa Perfeito. que eu ia perguntar, né? A presença de nódulos, né? Ela já é uma indicação de que aquele tumor é maligno, professor? Não. A mulher, ela pode ser, ao longo da vida dela, ela pode sofrer pelo surgimento de pequenos nódulos, que a gente vai chamar de fibroadenoma. O fibroadenoma, ele é um nódulo de gordura, que ele vai surgir normalmente na mama em virtude da alimentação da mulher rica em gordura. O hábito do sedentarismo, como eu falei, de não praticar exercício físico, vai fazer, de certa maneira, com que essa mulher ganhe peso. O uso do anticoncepcional oral pela mulher também pode fazer com que esse fibroadenoma ele surja na mama, e não necessariamente ele ser um tumor. E aí, mais uma vez, eu reforço, se a mulher, ao longo da vida, identificar na palpação que surgiu um nódulo estranho ou uma alteração, ao buscar o profissional de saúde, médico ou enfermeiro, ele vai frisar essas perguntas, né? Como são os hábitos alimentares dessa mulher, se ela pratica exercícios físicos, se ela consome algum tipo de anticoncepcional, seja ele oral, que é o comprimido, ou injetável, aquele anticoncepcional que a mulher recebe na injeçãozinha, que ela toma a cada período de 3 meses. Então, isso tudo vai depender de como o contexto geral da vida dessa mulher se comporta. Quando o profissional executa o exame clínico da mama, baseado nessa consulta e no exame da mama propriamente dita, ele vai ter dados que vão levar ele a solicitar ou não exames para poder confirmar ou descartar a possibilidade desse nódulo ser um tumor. O Câmara Entrevista faz agora uma pausa rápida para o intervalo. Não sai daí.